Olá! Essa semana eu comecei a leitura do prefácio aqui do livro da Christiane F. Já tem 3 vídeos aqui no canal, no Instagram, a respeito deste livro. Vou continuar. Dei uma pausa aqui na Espécie que Sabe. Estou enrolando para começar o Leonardo Goldberg, Freud, Introdução à Clínica Psicanalítica. Estava lendo A Natureza Selvagem. Ou seja, né, um caos, uma bagunça, é assim mesmo. Mas vamos seguindo, né? Não dá pra gente fixar só numa coisa e ignorar as outras. Pelo menos não funciona assim comigo. E não vai funcionar aqui também. Aí essa semana aconteceu algo que eu não esperava, né? Foi uma surpresa pra mim. Eu fui na casa de um amigo, Jefferson, meu grande amigo da faculdade, psicólogo também. E ele me emprestou espontaneamente aqui esse livro da Daniela Arbex, Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. A Daniela Arbex escreveu um livro super importante também, que fez parte da minha formação, da minha construção também enquanto psicólogo, que é o Holocausto Brasileiro, denunciando o horror do Hospital de Barbacena, em Minas Gerais, que representa bem o que é uma lógica manicomial, né? Ganhou o prêmio, né? Muito justo. E eu me peguei lendo este livro aqui, e é um livro doloroso. Acho que é a melhor forma de definir esse livro. É um livro doloroso, né? Eu não conhecia muito bem, assim, nunca tinha ido muito a fundo na história da Boate Kiss, mas através desse livro a gente vai além da questão mórbida sobre a curiosidade, sobre o desastre. Mas é um livro que, apesar de falar sobre mortes, né? É um livro que tem muita vida. A Daniela Arbex, muito sabiamente, ela não traz só as dimensões trágicas desse evento horrível, mas ela traz a vida das pessoas que, infelizmente, dele participaram involuntariamente, né? Não só das vítimas, dos 242 mortos, sua grande maioria jovens entre 18 e 30 anos, sua grande maioria universitários, mas também dos sobreviventes, né? Os pais, as mães, os irmãos, as irmãs, namorados, namoradas, amigos e, de uma forma geral, Santa Maria inteira, né? Santa Maria, onde aconteceu esse desastre horrível, um acidente que a gente pode pensar, um acidente criminoso. Até hoje, os responsáveis por essa tragédia não foram punidos. Enfim, é uma história muito louca, muitos desdobramentos, muitas camadas. E eu gostaria de ler aqui o prefácio. Curioso também, antes de ler o prefácio, é que eu comecei a ler esse livro aqui no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, e eu me dei conta que eu estava exatamente na semana onde completaria 10 anos da tragédia. Isso me marcou bastante, né? Uma estranha coincidência, vamos dizer, né? Mas enfim, vamos lá para a leitura, não é sobre mim isso aqui, é sobre esse livro, né? O prefácio ele é feito pelo Marcelo Canelas, é um jornalista, trabalha na Rede Globo, se não me engano, e o nome do prefácio é Um Inventário de Afetos. Kiss, um monossílabo em inglês, cujo som pronunciado nos entra pelo ouvido como o estalar de uma bitoca, agora trespassa sua acepção estrita. Seu significado literal se esvaziou de sentido. Tragédias são episódios tão avassaladoramente desconstrutivos da rotina esperada, tão perturbadoramente desarrumadores da ordem natural, tão violentamente instauradores da ruína e do caos, que nem mesmo a semântica se mantém de pé. A semântica que é o som da palavra kiss. Ela, de alguma forma, depois desse horrível acontecimento, nos soa de outra forma agora, nos arremete a outros afetos, a outros sentimentos, né? Pois é. Desde a madrugada de 27 de janeiro de 2013, a
bela palavra quis evoca dor, perplexidade, ganância, omissão, injustiça e tantos outros sentimentos e percepções inflados pela falta e pelo abandono. Estaríamos todos condenados ao pessimismo e ao desespero se os escritores, com a força das grandes histórias, não nos restaurassem a humanidade solapada pelas catástrofes. Isso aqui é o que a Daniela Arbex faz. Ela transforma essa desgraça, né, acho que cabe bem essa palavra aqui, e através da leitura, né, do registro, da ênfase na vida das pessoas, não só na morte, é como ressignificar isso, né? Claro que não diminui a dor, mas possibilita um outro olhar, né? Um outro olhar. A Daniela Arbex, né, ela recupera a tradição grega de buscar naquilo que há de belo em uma grande narrativa o alívio que nos conforta diante do trágico. Para recontar a história das 242 vítimas da Boate Kiss, incendiada naquela madrugada, Daniela Arbex recorre ao ponto de vista dos principais protagonistas do episódio: os sobreviventes, as testemunhas, os parentes das vítimas, os profissionais da saúde que atuaram no resgate e no atendimento em meio ao desastre. Pelos olhos dessas pessoas, a autora nos leva de volta ao 27 de janeiro, a uma Santa Maria atônita, incrédula, que antes de velar seus mortos, teve de juntar santinhos, notas de dinheiro dobradas, identidades, cartões de bancos, batons, chaves e celulares, muitos celulares. Num deles, o visor trazia, ao lado da palavra mãe, 134 chamadas não atendidas. Cada objeto desses diz muito sobre essas mães, sobre esses pais, seus filhos e sobre uma cidade jovem, com vocação para acalentar sonhos, uma fábrica de projetos de vida, de aspirações de futuro. Lembrando aqui que Santa Maria estava ali no circuito das universidades. A vida em Santa Maria até então deve ter continuado, né? Não sei, até então uma vida noturna muito agitada por conta de abrigar muitos jovens, né? Ter uma vida universitária ali fervorosa, né? Ao ler o comovente final deste livro, imediatamente me veio à memória o desfecho de uma das mais impressionantes narrativas trágicas da literatura mundial. Homero encerra sua famosa Ilíada com uma cena magistral da Guerra de Troia. Enfurecido com a morte de seu amigo, o grego Patroclo, abatido em combate pelo troiano Heitor, Aquiles parte para o campo de batalha. Tomado pela ira e pelo desejo de vingança, investe contra Heitor e o mata. Depois, amarra o inimigo a um carro puxado por cavalos. Arrasta-o pelo pó da planície até o acampamento grego e ordena que o corpo permaneça insépulto para que cães famintos o devorem. Do alto das muralhas, os troianos assistem a tudo estarrecidos. Os deuses do Olimpo também desaprovaram Aquiles, pois Heitor era um homem justo e merecia um sepultamento digno. Mas ninguém se desesperou mais do que Príamo, rei de Troia e pai de Heitor. Só um intervalo aqui antes de terminar. Nesse livro aqui, né, a gente está fazendo um estudo, a leitura, a gente fala sobre esse saber da morte, a importância do sepultamento dos mortos. A gente cita Homero, né, e a Ilíada. Então, vê como elas têm conexão, né, a conexão de pensamento. Eis então que Homero nos oferece a redenção. Guiado por Hermes, o deus dos caminhos, Príamo deixa Troia e vai à procura de Aquiles no acampamento grego. Quando encontra o assassino de seu filho, o velho rei se ajoelha diante do inimigo e suplica: "Dá-me Heitor de volta, Aquiles. Pensa no teu pai, que deve te amar como amei meu filho." O planto de Príamo de fato faz Aquiles lembrar-se de seu pai, o velho Peleu.
que ficara na Grécia e que jamais tornaria a ver. Comovidos, os dois se abraçam e choram juntos. Não mais como inimigos, mas como representantes de todos os pais que não verão mais seus filhos e de todos os filhos que não verão mais seus pais. É do valor da presença, da convivência, do amor pelos nossos filhos ou por nossos pais, que lembramos quando nos vem à cabeça a tragédia da Kiss. O livro de Daniel Arbex trata justamente desse tipo de saudade. É um grande inventário de afetos, em que os vestígios de presença humana ainda estão espalhados por toda parte, em objetos que parecem depositários de vida, como um perfume preferido deixado sobre a pia de um banheiro, ou um sapato de salto alto ilustrado para uma festa, ou bilhetinhos com flores e corações pregados na geladeira da cozinha, ou nos quartos mantidos com luzes acesas nas madrugadas de Santa Maria da Boca do Monte. São afetos, sobretudo, perenizados em lembranças doces como o da menina que brincava de beijar peixes para transformá-los em príncipes encantados. O leitor encontrará aqui inacreditáveis exemplos de vilania e de falta de compaixão, mas também surpreendentes gestos de grandeza humana capazes de nos reconfortar. Esse livro é uma recusa ao esquecimento. Ao tomá-lo nas mãos, você estará participando do imenso esforço coletivo para fazer da memória um instrumento de conforto e de respeito à dor alheia. Isso aqui é o prefácio. Já é difícil de ler o prefácio, porque eu vou te falar uma coisa, você que de repente pretende ler esse livro, ou leu, né? Se você leu, você pode comentar aí, falar como foi sua experiência. Mas é um livro que é difícil você não se emocionar, né? Não se sentir afetado, como bem colocado aqui no prefácio, né, do Marcelo. Quando a gente pensa na Kiss, acho que vem isso, né? Tem um termo que eu escutei, os filhos de Santa Maria, né? Os filhos de Santa Maria, mortos de forma trágica. E esse livro ele nos leva de volta àquela madrugada, nos leva de volta ao momento em que os pais, mães, avós, irmãos recebem a notícia da morte, do desaparecimento. É um caos, é desesperador e, como o Marcelo bem coloca, né? Eu acho que o que nos resta é lutar para que essa memória não seja esquecida. E aqui eu só queria fechar dizendo sobre a importância da memória, né? A importância da escrita como uma forma de até ressignificar essas tragédias, né? Não deixar só como um fato mórbido, como um fato jornalístico, né? A Daniela é uma jornalista, mas muito sensível, né? Quem lê o Holocausto Brasileiro sabe. E a gente precisa lembrar dessas pessoas, né? A importância da memória e a briga por justiça também, né? Importante. Falando da memória aí, a gente é acusado muitas vezes de ser um país sem memória, né? Basta a gente pensar também na ditadura militar, por exemplo. Os seus mortos, né? Quais são os rostos, os nomes desses mortos. É duro, difícil, muito difícil a leitura, ainda não terminei, estou quase terminando, tive que parar porque... Fôlego, né? Fôlego, que a gente está falando aqui de uma coisa que todo mundo tem medo, que é perder uma pessoa querida numa situação tão radical quanto essa, né? Em especial a gente está falando aqui de uma dor que a gente ouve aí na cultura, uma dor que talvez seja uma das mais difíceis de acessar, que é a dor de uma mãe, de um pai que perde um filho, né? Então é isso, minha gente. Eu precisava falar um pouco sobre esse livro. Eu ia falar sobre ele no dia 27, na sexta, né, no aniversário de 10 anos. Mas não estava no clima, né? Eu acho que não tem essa urgência, não gosto dessa ideia de aproveitar datas para fazer vídeos. Mas é isso.
né? Recomendo aqui a leitura. Vamos treinar nossa sensibilidade.